Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, Masti Soluções Contábeis, BR Condos e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E vamos continuar esse bate-papo sobre a questão do imobiliário corporativo, esse mercado tão interessante para a nossa região. E recebemos Jonas e Nicolas Tilp, da Tilp Desenvolvimento Imobiliário. Jonas, talvez é importante a gente destacar, antes de continuar a nossa conversa, que você entrar nesse mercado assim e criar a Tilp não é do nada, né? Você tem uma experiência gigante nesse mercado, você de repente acho que é um dos mais experientes nesse segmento no nosso estado, no Brasil, talvez de uma forma geral, né? Legal, Wagner, obrigado por essa oportunidade de relembrar aí, né? Eu posso com certeza imaginar fácil que foram mais de 350 negociações de mudanças de empresas que vieram não só para Joinville, algumas acabaram vindo para Santa Catarina num primeiro momento, né? A minha atuação frente ao Perini Business Park, né? Onde desde antes de haver qualquer construção a gente entrou naquele projeto contribuindo para ele. Eu até brinco e costumo dizer que eu estou há 26 anos no mesmo endereço, porque a gente continua com uma operação própria lá dentro, que é uma operação de coworking industrial e logístico, que acontece dentro do Perini. E hoje a gente acaba orientando, da mesma forma que a gente teve a oportunidade de criar essa bagagem, orientando investidores, sejam eles proprietários ou mesmo demandantes, inquilinos na busca da sua opção de morar melhor com a sua empresa, né? E mesmo, obviamente, projetos que envolvem o que a gente chama de BTS, que é uma construção sob medida para poder abrigar uma empresa que vem com exigências maiores, né? Então, esse caminho a gente já fez mais de 350 vezes, né? Com diferentes segmentos, né? Isso, obviamente, torna rica essa experiência e também vivendo isso na pele com diferentes culturas, né? Às vezes uma coisa é você atender uma empresa brasileira, outra coisa é você atender uma empresa americana, bem diferente você atender uma empresa coreana, né? Então, entender e mergulhar um pouco na empatia da cultura do outro é fundamental para que você possa desenhar o melhor modelo que ele pode ocupar no Brasil. E o Nicolas, mesmo vendo o pai ficando horas e horas trabalhando, quis entrar nesse segmento também. Quis entrar também, caí meio de paraquedas, né? Nunca foi algo planejado ao longo da vida. Eu me formei em engenharia civil, agora faz 2 anos. A gente ia começar alguns projetos próprios, esses projetos acabaram ficando para depois e acabei pegando gosto por esse mercado aí também e gosto muito dele hoje, né? Mas esse conhecimento também acadêmico para esse mercado também é muito importante, né? Fundamental. Sim, com certeza. Eu acho que tem muito a contribuir. Principalmente quando a gente pensa projetos de viabilidade, análise de todas essas questões, eu acho que esse conhecimento acadêmico ele tem muito a agregar nesse setor também. Mas quando a pessoa lembra do Perini e lembra do Jonas lá, eles vão pensar, não, mas o Jonas era um chefão lá, ele não botava a mão na massa, né? Não é bem assim, né, Jonas? Realmente a tua atuação era bem forte, né? E esse relacionamento que você tem consegue manter até hoje com muitas pessoas, assim? Cara, esse eu diria assim, o melhor patrimônio que a gente pode acumular ao longo do tempo é o relacionamento que a gente tem com pessoas, né? Então, eu continuo me relacionando com todos os clientes que eventualmente estão lá ainda, né? Com alguns que já saíram, né? Em todo lugar que eu vou, eu certamente encontro alguém conhecido com alguma história que a gente já tenha vivido junto. E principalmente, o mais importante é que a gente sempre teve uma reputação que chega na nossa frente, né? A gente é lembrado, indicado e dessa forma os negócios vão acontecendo para nós. E aí acontece de, como você falou, a empresa de repente, vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu conheci, né? A Brunswick, né? Veio para cá e saiu. De repente, quando ela voltar para cá, quem que elas vão procurar, né? Sim, e o detalhe, né? As pessoas que trabalharam na Brunswick, né? Então hoje eu tenho clientes que foram diretores na Brunswick e estão comigo, por exemplo, na operação de coworking industrial e logístico. Sim. E nesse sentido também, quando a pessoa está lá dentro do condomínio, talvez você estando ainda ligado ao condomínio, a pessoa vai assim, não vou falar para o Jonas que eu quero sair daqui. Agora você estando fora, ele vai chegar, Jonas, olha, estou pensando em expandir os negócios. Esse fenômeno ele é verdadeiro. Porque quando a gente estava investido na posição de diretor comercial, a pessoa não se sentiria à vontade para manifestar essa situação. Hoje, como um agente dentro do mercado imobiliário,
criando soluções corporativas, atendendo a essas demandas, isso é bastante natural. Qual que é a empresa mais antiga do condomínio? A empresa mais antiga, a primeira, obviamente, a se instalar foi do próprio Grupo Perini, né, que foi a Perville. A Perville foi a semente de tudo que serviu para construir o condomínio, né? Depois disso veio a Alflex, né? Continua até hoje lá dentro, na verdade. Os brincos de vaca, né? Os brincos de vaca já mudou o nome, né? Ela já teve algumas aquisições e fusões e mudança até de nacionalidade, mas continua lá até hoje, né? E assim, a gente se surpreende como o tempo passa. Nós, esse ano, acabamos ganhando um prêmio de 10 anos de operação dentro do Perini, então, de operação própria do coworking industrial. Eu disse, nossa, 10 anos já se passaram, né? Ao todo a gente já está 26 anos lá dentro. Obviamente que hoje, com a TILP Desenvolvimento Imobiliário, a gente vai além, trabalhando outros desenvolvimentos. Um que nos empresta também, onde a gente tem o nosso escritório operacional, é dentro do CEPAM, né, que é o Centro Empresarial Parque das Nascentes, onde a gente contribuiu para transformar uma arena esportiva num complexo corporativo. Né? Quando você olha prédio corporativo em Joinville, o maior prédio corporativo único em Joinville é o CEPAM, que tem 17 mil metros quadrados de área construída. Mas eu gostava daquela quadra lá, eu achava demais. Tem uma quadra lá ainda, que é a quadra de tênis, né? No demais, hoje são 45 CNPJs e 550 pessoas, mais ou menos, né? Sim, hoje virou um ecossistema já que a gente está 2, 3 anos de operação, chegando a 90% de ocupação. Sim. E tanto nesse quanto no do Perini, né, no coworking, acaba sendo assim, uma empresa de fora, de repente, cria uma célula pequena para dar uma mapeada, para ver se consegue expandir os negócios? Sim, e o que a gente nota, particularmente em Joinville, né, é o fenômeno do serviço se tornando bastante importante, o que é próprio de uma cidade, como a gente já falou antes, que se torna uma região metropolitana, né? Então, cara, em 2 anos, você ter mais de 45 CNPJs concentrados num lugar, gerando quase 600 empregos, eu estou falando só do CEPAM. Agora, se eu olho para o Ágora, o número ainda é maior. E se eu olho para outros pontos da cidade, a gente vê esse mesmo fenômeno acontecendo. Então, a inovação em Joinville, ela mais do que uma bandeira, ela se tornou uma realidade que acontece em todos os cantos da cidade. E agora, voltando para esse segmento do imobiliário corporativo, a gente viu o crescimento das cidades da nossa região, como a gente tinha falado. Como a gente falou, Araquari já pegou um pouquinho de Joinville e já começou a ficar um pouquinho mais caro, ficou um pouquinho mais difícil. Quais são os cuidados que essas cidades precisam ter? Não é também aceitar, vem para cá, a gente vê um prefeito lá do interior de São Paulo falando, vem para cá, que aqui é tudo bom, aqui... Tem que ter uma preocupação, né? Porque não é só fazer a cidade crescer, porque o crescimento da cidade também gera problemas, né, Jonas? Eu acho que o desenvolvimento da cidade ele tem que andar junto como um todo, né? Não adianta levar todas as indústrias e daqui a pouco tu não tem mais capacidade de rodovia, capacidade elétrica, capacidade de água. Mão de obra. Mão de obra. Então eu acho que quando tu pensa o desenvolvimento de uma cidade como um todo, isso tudo tem que andar junto. Então não adianta só desenvolver um loteamento industrial, tem que ser pensado os loteamentos residenciais que vão agregar para aquela região ali também. Tem que ser pensado de onde vem a água, de onde vem a energia, como é que vai ser toda essa infraestrutura, né? Porque senão tu acaba criando uma bagunça, uma cidade desorganizada. Generalizada, e aí fica difícil de resolver, né? Porque todo movimento, ele vai atrair movimento para o seu redor. Sim. Né? Então, como é que eu consigo fazer um movimento de forma sustentada? Utilizando a ferramenta de políticas públicas. E o que são políticas públicas? Né? É uma cidade definir o zoneamento dela. Com base só no interesse dela? Não mais. Hoje, uma cidade, para definir o zoneamento dela, ela tem que olhar o que o zoneamento da cidade vizinha faz. Em vez de se Joinville termina com o setor industrial, né, então Araquari também tem que estar começando com o setor industrial. Então, você aproxima as coisas parecidas de uma de outra cidade, deixando talvez isso ocupar os limites da cidade, porque é mais fácil para um e para outro organizarem essa forma de gerenciamento, né, de uma área. Quando você fala de uma área industrial, ela é sensível. Ela é sensível por quê? Porque, obviamente, as indústrias
para ter uma performance, vão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uhum. Vão gerar ruído, né? Vão ter a sua movimentação própria. Não dá para imaginar você morando no lado da indústria. Uhum. Então, por isso, você tem que criar as áreas de dormitório, onde as pessoas possam ter uma vida mais tranquila para dormir. Né? Um silêncio a partir de determinado horário. Né? Obviamente que também você não pode isolar as áreas industriais e fazer as pessoas viajarem 2 horas, 2 horas e meia para chegar no trabalho todos os dias. Aí você começa a criar uma população de zumbis, né? Que fica... E um custo operacional. Né? E um custo operacional grande para a cidade, sem dúvida. Então, assim, pensar políticas públicas, ela mais do que a cidade em si pensar, hoje a gente tem que pensar de uma forma conjunta. Uhum. E, Nicolas, também levar, já que chamar, né, a cidade atrair uma empresa, ela vai atrair pessoas, né? As pessoas para trabalhar na empresa. Então, precisa ter escola, precisa ter hospital, precisa ter rua pavimentada, tratamento de esgoto, abastecimento de água. Porque isso também não adianta só arrecadar e não... Né? Sim, aí a gente entra em toda essa política pública necessária para... Não adianta uma grande empresa aí se instalar. É o que a gente pode ver, por exemplo, com a BMW em Araquari. Uhum. Quando eles foram para lá, todo o entorno se desenvolveu. Uhum. Se desenvolveu com residência, se desenvolveu com outras indústrias, se desenvolveu com escola, posto de saúde, enfim, todo o necessário ali. E no fim, qualquer grande movimentação de uma indústria desse porte, por exemplo, ela exige que isso aconteça ao seu redor também, né? Ela leva o desenvolvimento para os lugares também. Interessante, você mencionou a empresa Alflex, né? Lá atrás, e aí é um ponto que pouca gente que está nos ouvindo vai se tocar nisso, mas esse é o ponto verdadeiro. Joinville não tinha escolas internacionais quando a Alflex chegou. Hoje nós temos várias. Sim. E esse foi um ponto tão crítico para a decisão da vinda da empresa aqui, que a gente chegou na época a falar com o Luiz Henrique, ele era governador do estado, a gente disse assim, governador, Joinville precisa ter uma escola internacional. Né? E aí se começou a fazer as provocações, os movimentos, né? Entre Sociesc na época, Bonja na época, e esse mecanismo ele passou a existir, e com isso oportunizou a vinda de tantas outras empresas internacionais, como a própria BMW que você citou. Sim, a Alflex eu lembro dos franceses lá, né? Tinha o Jérôme, tinha... Isso, o Jérôme tá até hoje lá, cara. Pois é, já pensou? Eles falavam muito, né? Porque ele veio chamar assim, né? Da produção lá da França diretamente para cá. E os irmãos Feitosa também passaram por lá e eles já estiveram aqui. Hoje são artistas plásticos da nossa cidade, né? Os únicos que podem pintar, replicar o modelo de Juarez Machado no grafismo, né? Isso é muito legal. Eles pintaram recentemente, ficou bem bacana mesmo. Vamos voltar, a gente vai falando, é tanta coisa para falar, né? Cara, a gente viaja. Deu uma ponta, a gente faz uma viagem. Porque você também, dizendo que você passou esse negócio, assim como eu, tem essa paixão pela nossa cidade, então a gente gosta de falar das coisas da nossa cidade. E a gente quer ver a nossa cidade crescendo, mas de uma forma bacana, né? A gente não quer que a cidade cresça de qualquer jeito, né? E a gente até esqueceu, falou de tantas cidades ao redor, e a gente esquece de apontar para cima, né? Campo Alegre, né? Sim. Joinville conurba com Campo Alegre, e olha como Campo Alegre tem se desenvolvido ultimamente, né? Quanta iniciativa acontecendo lá. Né? Exatamente. E toda essa área rural ali também, né? E aí é uma outra vertente, né? Pode ser que esse imobiliário corporativo seja para um grande restaurante, para um grande hotel. É uma região também bacana para esse tipo de construção, né? Sem dúvida, eu acho que o crescimento da região como um todo, ele chama novas oportunidades de investimento. À medida que a região se torna rica, né, ele cria um perfil diferenciado de pessoas. Talvez hoje a nossa grande dificuldade, quando a gente começa a pensar nessa regionalidade toda, seja o aspecto mão de obra, né? Como, na verdade, a gente vive o pleno emprego. Então, como você pode gerar mais colaboradores, né, dispostos a participar dos projetos, como você mantém essas pessoas motivadas, como você capacita essas pessoas, esse também é um desafio a se pensar. E quando a empresa também talvez escolha, como você mesmo falou, uma preocupação quando a Alflex veio era uma escola internacional. Então, quando a empresa vem para cá, tá aí a mão de obra aí para o meu segmento, como é que está? Eles fizeram essas pesquisas, né? Então, assim, eles que eram do setor plástico, o primeiro momento, a escolha era Curitiba. Né? Joinville foi acontecendo e à medida que a gente teve a oportunidade
de aproximá-los do setor plástico joinvilense, eu estou falando Que é bem forte, né? de Tigre na época, a Crona, né, a Manco, e que eles começaram a olhar esse setor como um todo, eles disseram, não, aqui tem tecnologia em plástico, né? E isso foi determinante. E tinha também as escolas técnicas, os cursos, né? Exatamente, exatamente. Né? Então isso acaba chamando a atenção, atraindo. Gente, a gente está chegando ao fim de mais um bloco. Prometo que não vou prender vocês mais aqui um pouco, mas para a gente encerrar, Nicolas, o que você acha importante, né, destacar sobre essa nossa conversa? De repente, alguma coisa que a gente não falou, que seja importante destacar para quem está nos assistindo? Eu acredito que tem muito espaço para desenvolvimento aqui na nossa região, a gente vê esse movimento acontecendo. Então, tanto para investidores quanto para indústrias, tem muito espaço de crescimento, tem muito que crescer. Então, para que as empresas elas olhem para a nossa região e pensem, entendam todo esse ecossistema que está se gerando aqui e tudo isso que está crescendo aqui também. E são muitos benefícios ter uma região como Joinville, né? Fica próximo de duas capitais, fica próximo de aeroportos, fica próximo de portos, a rodovia, né? Sim. É muito benefício para uma região só. Exatamente. Por isso que cresce como cresce, né? Sim. Então, acredito que isso tudo tem vindo com muita força e vai vir com muita força ainda aqui para frente, né? E, Jonas, o que mais destacar desse mercado que você conhece tão bem? O que de repente pode acontecer ainda no futuro desse mercado? O que pode surgir ainda? Muito bem, vamos fazer uma provocação aqui no finalzinho do programa. Wagner, tu sabe qual que é o imóvel mais caro de Joinville? Sei que você vai pensar, mas eu já vou pular para a resposta. O imóvel mais caro de Joinville é aquele que não está ocupado. Uma cidade que tem que se espraiar tanto se torna uma cidade cara. Né? E o imóvel que não está cumprindo a finalidade dele, estando ele no centro da cidade, no meio de um bairro, né? Ele se torna um imóvel caro. Caro porque, uma vez não ocupado, obviamente ele vai gerar um custo para aquele proprietário. Uma vez não ocupado, ele não dá lugar a uma oportunidade imobiliária que pode acontecer ali. Né? Nossa função, agindo dentro do mercado imobiliário, é poder olhar esses, às vezes, vazios urbanos que a gente acaba criando e poder, junto com o proprietário, junto com possíveis investidores, criar alternativas para que você possa, de fato, ocupar aquele imóvel que hoje está vazio com o que é complementar e com o que faz a região se desenvolver. Aí, esse imóvel vai remunerar não só o investidor, que pode estar botando recurso ali, vai remunerar o proprietário, mas principalmente vai criar o bem comum para toda a comunidade que vive ali. Jonas e Nicolas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Com certeza botou uma pulguinha na cabeça das pessoas e pensar nesse segmento também, que de repente a pessoa, eu estou atuando muito em outros tipos de investimento, ou estou investindo em outros tipos de residencial, enfim, outros segmentos. Mas eu acho que esse é um segmento que está na nossa veia, né? Santa Catarina tem esse lado Joinville, né? Empreendedor desde o início, e eu acho que é um segmento que nunca vai parar, né? Sempre vai ter espaço para isso. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Foi um prazer, Obrigado. Wagner. E obrigado também para você que nos acompanhou nessa entrevista, mas aguarde um instante aí e confira agora o que a gente vai falar no terceiro bloco do Pode Morar. E no nosso terceiro e último bloco, vamos falar sobre permuta de imóvel. O especialista explica o que é, quais os tipos de permuta e quais os benefícios de realizar esse tipo de transação imobiliária. Agora um instante aí, que já voltamos.